Olá, meu nome é Pedro Paulo Guerra de Medeiros, sou advogado criminalista, sou professor de processo penal, de direito internacional público, direito constitucional. Sou conselheiro estadual pela OAB Goiás, sou diretor da Escola Superior da Advocacia em Goiás e estou aqui para falar com meus colegas a respeito das modificações recentes que nós tivemos no direito penal brasileiro relativa à prescrição penal. É um assunto que todos temos acompanhado nos jornais e nos meios acadêmicos, aqueles que têm estudado para concurso ou para atuação na vida prática, não somente advogados, mas membros do Ministério Público, membros da magistratura, todos têm falado muito a respeito dessas modificações, o que elas trouxeram e por que elas vieram. E é por isso que estou aqui, para falar um pouquinho a respeito dessa nova lei de prescrição. É importante que nós façamos um retrospecto do que é a prescrição e por que é que ela existe. Primeiro, a prescrição é, na verdade, o direito que o Estado tem de punir alguém quando esse alguém afronta um bem jurídico muito importante para a sociedade, bem jurídico esse que é tutelado em lei penal. Os bens jurídicos, nós sabemos, eu fazia vários recursos e eu conseguia prescrição superveniente. Pensando nisso, é que o Congresso Nacional fez a seguinte modificação. Ele já sabia que o Supremo, no HC 84078, diria que ninguém é obrigado a cumprir provisoriamente uma pena, enquanto não trazida em julgado, e que com isso os advogados ficavam recorrendo e conseguiam prescrições supervenientes, e estava criando descrédito. A sociedade estava achando que a justiça estava colocando na rua criminosos, porque ocorriam prescrições supervenientes. Até que o Congresso, então, já sabendo que o Supremo já se direcionava direcionava no sentido de acolher o pedido no HC 84078, no plenário, e dizer que ninguém deve cumprir pena enquanto não trazido em julgado, o que é óbvio, porque a previsão constitucional é regra positivada na Constituição, não é princípio, é regra. Regra não se discute. Então, o Congresso fez a seguinte modificação no artigo 117, inciso 4º do Código Penal. Ele inseriu a seguinte modificação com a Lei 11.596 de 2007, que entrou em vigor em 30 de novembro. Olha, você foi condenado, interrompe. Você recorreu, interrompe novamente. E todas as vezes que você recorrer, você interromperá novamente, caso você perca o recurso. O que o Congresso fez? Pode recorrer o quanto você quiser, não tem problema. Direito fundamental ao recurso, direito fundamental à ampla defesa, direito fundamental à presunção de inocência, mas, em contrapartida, você não vai conseguir essa prescrição de tanto recorrer. Pode recorrer o quanto você quiser. Cada vez que você perder o seu recurso, vai interromper a prescrição novamente. Essa é uma modificação que aconteceu no final de 2007, no artigo 117, final de 2007, no artigo 117, inciso 4º, em que eu fui condenado, interrompe, recorri, perdi, interrompe, e todas as vezes em que eu recorrer, interromperá novamente. As pessoas não estão se atentando a isso, mas isso modificou muito. Você não consegue mais uma prescrição superveniente. Essa é a modificação da Lei 11.596, ainda não é a 12.234, sobre a qual vamos falar. Mas é para nós já notarmos o que o Congresso tem feito. Ele tem restringido direitos. Afrontado, entendo eu, o princípio do não retrocesso, o efeito cliquet. Ele tem restringido direitos fundamentais já incorporados. Reputo eu que há como se questionar a constitucionalidade dessas leis que restringem direitos já incorporados. De qualquer forma, o que se importa saber é, essa lei, que modificou o artigo 117, inciso 4º, foi publicada no dia 30 de novembro de 2007. Então, crimes cometidos antes dessa lei não estão passíveis dessa modificação. Se o sujeito cometeu o crime antes de 30 de novembro, todas as vezes em que ele for condenado, foi condenado uma vez, interrompe. Todas as vezes em que ele recorre, não interrompe novamente. Essa lei não pode retroagir, porque ela é prejudicial. Ainda que se diga que ela trata de direito processual. Na verdade, ela não trata de direito processual, é uma lei mista. E outro ponto é que essa modificação disse que a interrupção não será somente
da data da minha condenação, mas da data da publicação dessa sentença ou do acórdão. Modificou. Antes era a data em que o juiz assinava a minha sentença que interrompia. Hoje é da data em que se publica. Pode dar muita diferença. Às vezes o seu prazo prescricional está num dia e publica no outro. Então, nesse caso, atentem-se. A modificação legislativa é de que o prazo prescricional se interrompe com a publicação. Ok? Então, falamos sobre as causas suspensivas e interruptivas. Uma vez já feito esse apanhado, eu faço a seguinte indagação. Eu poderia, quando o juiz me condenar, pegar a pena dosada, porque eu agora calculo minha prescrição pela pena dosada em concreto, e olhar para trás e aplicar retroativamente entre os marcos interruptivos. Perfeito. E quais são os marcos interruptivos que eu tinha até antes da Lei 12.234? Eu olhava se eu tinha esse prazo prescricional já novo entre a data do fato e o recebimento da denúncia, ou entre o recebimento da denúncia e a minha condenação, ou entre a minha condenação e o início de cumprimento da pena. Esses são os marcos. Se eu conseguir encaixar a minha prescrição em qualquer desses espaços, está prescrito. Extinta a punibilidade pela modalidade prescrição. Certo? E o que vinha acontecendo? Os inquéritos vinham demorando muito, e demoram ainda. Há inquéritos que tramitam nas delegacias por 6, 7, 8 anos. E isso por demora do Estado. Lembrando que as delegacias são compostas de membros do Estado, são servidores públicos. Mas os inquéritos demoravam muito, e quando eventualmente se oferecia uma denúncia ou queixa, já estava quase prescrito o crime. Processava-se e quando o juiz dosava a pena, certamente pela pena dosada em concreto, olhava-se para trás, entre a data do fato e o recebimento da denúncia ou queixa, eu já tinha o prazo prescricional, estava prescrito o crime. Então, o que é que despertou-se na comunidade? Olha, está tendo muita impunidade. Toda vez que o juiz está condenando, está prescrito, porque entre o inquérito e o recebimento da denúncia já está prescrito. Temos que arrumar isso, porque se nós permitirmos que isso continue acontecendo, aumentará a criminalidade no país. Certamente, quem diz isso não tem a mínima noção de política criminal. Mas eu não vou nem discutir se aumentar pena, restringir direitos, vai diminuir ou aumentar a criminalidade no país. Sabemos que não tem absolutamente qualquer coisa a ver restringir direitos com aumento ou diminuição de criminalidade. Criminalidade se diminui com a inserção social, possibilidade de trabalho, a pessoa ter família, ter trabalho, ter condições de ascensão cultural e social. Isso é que faz com que se diminua a criminalidade. Essa discrepância de distribuição de renda, isso é que faz com que nós tenhamos tanta criminalidade. Mas não vou discutir isso. Falei, mas o importante é. Então, discutia-se que demorava-se muito o inquérito e aconteciam várias prescrições retroativas entre o inquérito e o recebimento da denúncia. Vamos acabar com isso. Vamos. Como? Simples. Por um passe de mágica, nós vamos acabar com a prescrição retroativa entre o recebimento da denúncia para trás. Simples assim? Simples assim. E o Legislativo, então, fez a Lei 12.234, que simplesmente fez com que, toda vez que o juiz condene, ele me aplique uma pena em concreto, e com base nessa pena em concreto, eu comece a calcular prescrição retroativa, já com a dosagem, pela pena em concreto. Ele diz, pela lei nova, que eu não vou poder mais olhar para trás e usar o período entre recebimento da denúncia para trás. Eu só vou poder utilizar-me do período entre recebimento da denúncia ou queixa para frente. Ou seja, entre o recebimento da denúncia e a condenação. Só isso. Nunca mais eu vou poder usar o período para trás. Pergunto, é válido isso? Isso retroage? Certamente não poderá retroagir. Essa lei, a 12.234, entrou em vigor no dia 6 de maio de 2010. Portanto, crimes cometidos antes da vigência da lei, certamente não serão influenciados por essa lei nova. Isso é certo. Essa lei não incide sobre processos
que versam sobre crimes cometidos antes da sua vigência, a não ser que sejam crimes continuados e haja crimes que tenham permanência depois da vigência da lei. Nesse caso, sem dúvida, se aplica a lei nova. Em continuação, eu faço algumas ponderações que nós temos também que ter, que é o seguinte: o Legislativo acaba de tirar a prescrição retroativa antes do recebimento da denúncia. Sim, por uma decisão dele legislativa. Mas sabem os senhores e senhoras, e aqueles que me assistem, colegas, que essa discussão não é nova? Em 1923, um decreto no Brasil, o decreto 4780 de 23, foi a primeira vez em que se inseriu no ordenamento jurídico brasileiro a previsão da prescrição retroativa, pela pena em concreto. Em 23 nós já tínhamos isso. Até que, em 61, o Supremo Tribunal Federal, e aí quem puxou essa ideia no Supremo em 61 foi o notável Nelson Hungria, ele já dizia: olha, prescrição retroativa tem que existir, é claro que ela tem que existir. O juiz dosou uma pena, dosou a lesividade, é claro que a prescrição não pode ser a mesma antes do juiz dosar uma pena, porque eu estou pensando na pior das hipóteses. Se eu já sei a lesão, a prescrição é proporcional à lesão ao bem jurídico. Então, já em 61, no AHC 38184, o próprio Supremo já dizia que a prescrição retroativa deve existir, sim. Isso em 61. Mas o Supremo, desde então, só aceitava a prescrição retroativa calculando-se do recebimento da denúncia para frente. Até que evoluiu o SL Supremo e em 64, no HC 40004, o Supremo, em voto também, não menos eminente, Vitor Nunes Leal, ministro Vitor Nunes Leal, entendeu que a prescrição retroativa é válida sim, porque deve ser um princípio constitucional, a razoabilidade, a proporcionalidade e a individualização. E mais, naquele HC, o Supremo entendeu que a prescrição retroativa deveria incidir também entre o recebimento da denúncia ou queixa para trás, ou seja, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, eu também deveria poder calcular a prescrição retroativa. Isso é o Supremo que interpretou de acordo com a Constituição, então vigente, que nem era tão garantista, tão liberal quanto a nossa, hoje, de 88. Se naquela época o Supremo Tribunal Federal já dizia isso, o que se dirá agora?